Tubarões são grandes e assustadores, e alguns são ainda maiores que a média, tornando-se ainda mais assustadores. Depois de ver o quão grandes eles podem ficar, você nunca mais vai ousar nadar. Esses são os 20 maiores tubarões monstruosos já capturados em vídeo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Tubarão pré-histórico. Embora nós não sejamos contra uma boa dose de bobagem de vez em quando, essa história é tão absurda que até nós ficamos com algumas dúvidas. Estas são imagens do Paquistão que alegam mostrar o que as pessoas disseram ser um gigantesco tubarão pré-histórico, extinto há mais de 20 milhões de anos. De vez em quando somos surpreendidos por criaturas que achávamos que já não existiam mais. Mas 20 milhões de anos? Isso não é um pouco demais? Inicialmente as pessoas pensaram que fosse um tubarão branco, e provavelmente é. Mas então os rumores começaram a circular, e bem, acabamos com toda essa história pré-histórica. Até chegaram a dizer que esse tubarão seria o antepassado do Megalodon. Número 2. O tubarão da Groenlândia. Lentos, os tubarões da Groenlândia raramente são capturados em filmagens. Isso acontece porque eles preferem as águas frias e profundas do Atlântico Norte e da região ártica. Então não costumam ser encontrados nos barcos das pessoas, como os tubarões mais famosos das águas mais quentes. No entanto, esses grandalhões são verdadeiramente extraordinários. Primeiramente, o tubarão da Groenlândia é absolutamente enorme. Essas criaturas extraordinárias podem alcançar até 7,5 metros de comprimento e pesar até 1.400 quilos. Seus tamanhos são maiores que qualquer outro tubarão que encontramos até agora, e até mesmo os maiores tubarões brancos, predadores de topo. O tubarão da Groenlândia se alimenta principalmente de peixes, mas já se sabe que ele também come focas, alces ou até mesmo ursos polares. Talvez uma das coisas mais incríveis sobre esse tubarão seja a sua longevidade. Ele tem a maior expectativa de vida de qualquer vertebrado e pode viver entre 300 a 500 anos. Um estudo da espécie, em 2016, descobriu um tubarão que nasceu entre 1504 e 1744. E isso é simplesmente impressionante. Um tubarão que pode ter nascido quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina ainda está vivo e nadando hoje. Não é de se admirar que esses tubarões se movam tão lentamente, porque eles têm todo o tempo do mundo. Número 3. Ataque de tubarões gigantes ao submarino. Esta filmagem foi capturada por uma expedição da Ocean Hex em um submarino, mostrando um tubarão de tamanho muito grande e com uma aparência bastante sinistra, nadando em direção ao submersível e até mordendo a lança de arpão por um momento. O tubarão é um Carcharinus leucas, tubarão de nariz arredondado, uma criatura antiga cujas origens remontam a mais de 180 milhões de anos no registro fóssil. Acredita-se que essa criatura marinha profunda seja um dos maiores tubarões do mundo, embora raramente seja vista. Estima-se que esses tubarões possam crescer até mais de 5 metros de comprimento e podem pesar mais de 1 tonelada. Elas dão à luz vivos e uma fêmea de nariz rombudo como essa pode ter até 80 filhotes em uma única ninhada. Na maioria das vezes, esses tipos de tubarões comem todo tipo de coisa repulsiva e morta no oceano, mas não hesitam em atacar presas quando têm a oportunidade. Porém, eles são principalmente habitantes de águas profundas. Vivem geralmente entre 200 a 1.000 metros abaixo da superfície, e alguns são conhecidos por viverem até 1.500 metros de profundidade. Muito pouco mais é realmente conhecido sobre essa espécie específica. Pesquisadores esperam encontrar uma forma de marcar alguns deles para aprender mais sobre seus hábitos e comportamentos. Número 4. Tubarão de cauda grande gigante. Ah, os alienígenas chegaram. Você pode ser perdoado por pensar que esta era uma forma de vida extraterrestre, dada sua aparência bizarra. Na verdade, isso não é uma filmagem vazada da Área 51.
Este alienígena de olhos grandes foi capturado nas águas ao largo dos Keys da Flórida. O capitão Nick é um pescador experiente que leva grupos animados para viagens de pesca bem-sucedidas em busca de peixe-espada. Ele é o melhor nesse desafio, tendo capturado e liberado mais peixe-espada do que qualquer outra pessoa no planeta. O cara sabe como pegar coisas grandes, mas até ele ficou surpreso quando, após uma luta de 2 horas e meia, a equipe finalmente fisgou o que não era um peixe-espada, mas um enorme tubarão de cauda grande com olhos gigantes. Esses monstros de aparência impressionante têm olhos enormes para caçar em águas profundas do oceano, onde a luz é baixa, e também perto da superfície à noite, na escuridão. O tubarão de cauda grande também fez uma selfie estranha. Então todas as pessoas no barco naquele dia fizeram uma postagem bem única no Instagram. O tubarão definitivamente estava fazendo isso para o gram e parecia insano até na baixa luminosidade. Número 5. Tubarão martelo recordista. Este pescador local do Texas estava pescando nas águas do Golfo do México há 20 anos, mas nunca teve uma captura como esta antes. Ele quebrou o recorde estadual do Texas ao fisgar um tubarão martelo monstruoso, que ele e seus amigos puxaram para bordo sob a luz da lua. Nós vimos 400 e só a cauda estava para fora, então soubemos que era algo muito grande. É tudo muito romântico, tenho certeza. A forma realmente estranha e maravilhosa do tubarão martelo pode parecer algo saído das páginas de um romance de fantasia, mas essas criaturas incríveis são adaptadas para encontrar comida da maneira mais eficiente e especializada que você possa imaginar. Isso mesmo, sua enorme cabeça em formato de martelo é na verdade um grande scanner de comida. O tubarão martelo não só consegue cobrir uma área mais ampla devido aos seus olhos extremamente afastados, mas sua cabeça realmente funciona como um detector de alimentos. Dentro dessa cabeça de formato estranho, há uma coleção de órgãos sensoriais e um conjunto de dispositivos inteligentes capazes de detectar campos elétricos gerados por presas. Eles são especialmente sensíveis à frequência do seu jantar favorito, a arraia. Em todas as gravações desses animais, houve apenas 17 ataques não provocados de tubarões martelo em humanos, e nenhum fatal. Esses tubarões realmente estão focados na caça e alimentação de arraias e não têm o menor interesse em comer você. Sem ofensa. Número 6. O gigante tubarão-baleia. Este tubarão era tão grande que realmente levantou uma série de perguntas, talvez legítimas, sobre se seria um megalodon. Quero dizer, provavelmente não, já que essas criaturas estão extintas, mas ainda assim, é um tubarão imenso. Os megalodons eram uma espécie que se acreditava ser o maior tubarão que já existiu, e estima-se que o megalodon adulto pudesse ter até 9 metros de comprimento, mas algumas pessoas, sempre há alguns, não é? Acreditam que o megalodon poderia ter 24 metros de comprimento. O tubarão que foi acidentalmente capturado por um pescador nas águas de Portland, no sudeste da Austrália, não é uma dessas criaturas. Embora possa ser grande, ele é basicamente inofensivo. Trata-se de um tubarão-baleia, que é a segunda maior espécie de tubarão existente hoje. Eles podem crescer até cerca de 8 metros de comprimento, o que ainda é impressionante, mas infelizmente não é um milagre vivo de uma relíquia de uma era passada. Número 7. O enorme tubarão dorminhoco. A seguir, temos uma daquelas histórias de peixes gigantes. Este é um vídeo de origem um pouco duvidosa, lançado inicialmente como supostamente filmado por um grupo de biólogos marinhos japoneses na Fossa das Marianas, de todos os lugares, a cerca de 1 milha abaixo da superfície, na parte mais profunda do oceano que conhecemos. No entanto, quando se descobriu que talvez o vídeo não tenha sido filmado ali, mas sim na Baía de Suruga, no Japão, o resultado ainda foi o mesmo. O vídeo parece mostrar um tubarão muito, muito grande, que é repentinamente iluminado antes de desaparecer na escuridão. É inquietante e definitivamente tem o visual de um filme de terror.
As estimativas para o tamanho desse tubarão dorminhoco são de que ele poderia medir até 7 metros. Mas ninguém pode ter certeza sobre nada disso. Então, quem poderia afirmar? Número 8. O maior tubarão-tigre do mundo. Embora o tubarão-tigre seja mais provável de estar caçando, há ocasiões em que um tubarão-tigre verdadeiramente gigante é capturado, seja por acidente ou por aqueles que estão em busca de troféus, ou talvez até de vingança. Alguns dos tubarões mais perigosos dos oceanos do mundo, o tubarão-tigre é segundo apenas ao temível tubarão branco em número de ataques a humanos. Eles são frequentemente responsáveis por ataques a surfistas nas águas australianas e podem muito bem ter ordens de morte sobre suas cabeças. Essas criaturas são consideradas quase ameaçadas de extinção no mundo contemporâneo, devido à caça por troféus e à pesca excessiva nos últimos anos. Não é surpresa que essas poderosas criaturas estejam irritadas com os humanos e morderiam sua perna tão rápido quanto olhariam para você. Alguns dos maiores exemplares de tubarão-tigre já registrados foram capturados com 5 metros de comprimento. Existem algumas histórias fantásticas por aí, com relatos insanos, como o de um pescador conhecido apenas como Matthew, que teria capturado um enorme tubarão-tigre ao largo da costa de Byron Bay, na Austrália, em 2015, para a diversão de toda a internet. O cara afirmou ter capturado o gigante dentado enquanto este engolia inteiro um tubarão de crista menor que ele estava fisgando. É realmente uma história de peixe impressionante. Número 9. Pescador captura tubarão-duende. Quando esse tubarão-duende foi capturado por pescadores de camarão da Flórida no Golfo do México, em 2014, foi apenas a segunda vez na história em que houve um avistamento registrado de um desses tubarões raramente vistos nessas águas, e sem dúvida foi um grande choque para eles quando o viram também. A tripulação de pescadores estava pescando na costa de Key West, no Golfo do México, quando tiveram essa captura surpresa. O animal tinha 4,5 metros de comprimento e foi retirado de uma rede cheia de camarões, vinda de 600 metros abaixo da superfície. Depois de ser içado, o tubarão foi então solto de volta nas profundezas, onde pertence. O tubarão-duende, habitante das águas profundas, é como uma combinação de pesadelo, com uma face alienígena assustadora e uma aparência de tubarão-dinossauro achatado. Na verdade, é horrível, mas não deveria julgar algo pela aparência. Sei que isso não é justo. Esses caras são realmente tão assustadores quanto parecem? Vamos descobrir. Com um focinho longo na parte superior e um conjunto de dentes muito afiados na parte inferior, esse tubarão parece bem preparado para fazer algumas caçadas predatórias. Ele tem uma técnica estranha para pegar suas presas. O tubarão-duende pode projetar suas mandíbulas e soltá-las em um movimento rápido e perigoso para pegar a presa que passa. Depois, ele simplesmente recolhe a mandíbula e engole a captura. Que arrepio! Esse tubarão de focinho longo é, na verdade e felizmente, muito mais preguiçoso do que muitos outros tubarões. Seu comportamento lento significa que não é provável que ele gaste muita energia em uma perseguição rápida, e com apenas um olhar para esse peixe esquisito, sem dúvida você conseguiria nadar mais rápido do que ele só pelo medo. Número 10. Rainha dos Oceanos, capturada e marcada. É uma situação bem difícil para ser encarada quando você é um tubarão gigantesco de 13 metros de comprimento e, de alguma forma, consegue ser mordido por um predador ainda maior. O que aconteceu? Vamos ver. Esse enorme tubarão fazia parte de uma expedição de pesquisa realizada por cientistas na costa da Nova Escócia. Quando conseguiram trazer o animal para fora do oceano, conseguiram marcá-lo e registrar uma lista inteira de informações úteis sobre ele antes de liberá-lo de volta para a água. Chamado de Vimy pelos pesquisadores, o tubarão tinha uma enorme ferida na cabeça, uma marca de mordida de outro tubarão. Os cientistas disseram que provavelmente era outro tubarão macho, envolvido em uma briga por uma fêmea, ou até mesmo a própria fêmea, rejeitando as tentativas de Vimy de acasalar com ela. Eles acrescentaram que o acasalamento dos tubarões geralmente é muito violento
e frequentemente resulta em várias mordidas, que normalmente acontecem na cabeça. Quem quer que tenha mordido o tubarão, uma coisa é certa: deveria ser bem grande para caber a mandíbula do Vimy em sua boca. Número 11. Os maiores tubarões-touro já capturados. A maioria das pessoas já ouviu falar dos tubarões brancos, e eles definitivamente devem ser evitados se você valoriza seus membros. Mas acontece que você provavelmente deveria saber que a maioria dos ataques de tubarão aos humanos são, na verdade, feitos por tubarões-touro. Eles também são conhecidos como tubarões Zambezi, devido à frequência com que aparecem para um lanche no rio Zambezi. O maior já capturado e medido foi durante uma pesquisa sobre essas feras formidáveis no estuário de Brede, na África do Sul, em 2009. A enorme fêmea foi medida com impressionantes 4 metros. Não sei exatamente o tamanho dos dentes, mas eu não gostaria de mexer por lá para descobrir. A equipe de pesquisa registrou as informações desse tubarão-touro e o marcou. E então a enviaram de volta novamente. O comportamento do tubarão foi monitorado pelos dias seguintes, e o que descobriram seria bem assustador. O tubarão fez uma pequena viagem até o mar, mas passou a maior parte do tempo perseguindo os barcos no rio e os pescadores na margem, de olho em um lanche ou dois ao longo do caminho. Todos aqueles braços e pernas, você sabe, parecem presas de presunto de desenho animado. Parece que ela estava anotando os melhores pontos de alimentação ao longo do estuário e provavelmente não apenas para escrever um guia útil sobre a área. Se eu fosse você, evitaria um mergulho nessas águas. Número 12. O maior tubarão do mundo. Agora temos um concorrente para o recorde de pesca de longa data de Alf Dean, exceto que este está envolto em controvérsia e é contestado como um recorde genuíno em alguns círculos, devido a questões técnicas e regras gerais sobre jogo justo. Então, para muitos por aí, o recorde de 1959 ainda é o que detém a coroa, e este cai bem abaixo da marca. Vamos descobrir o que aconteceu. Esse velho cão do mar foi chamado de Capitão Frank Mundas, e ele aparentemente inspirou o Capitão Quint do filme Tubarão, mas esse tipo de reconhecimento frequentemente é um pouco debatido. De qualquer forma, como a história conta, foi em 1986 que Mundas e um homem chamado Donnie Braddock usaram uma linha de teste de 68 quilos para puxar um tubarão branco de 1.554 quilos. Isso quebraria todos os outros recordes e os jogaria para fora da água. Então os fatos precisavam ser corretos, e os procedimentos precisavam ser seguidos à risca. Mas não foram. O tubarão estava se alimentando de uma baleia morta no momento do suposto encontro, e Braddock, na verdade, usou um anzol para pegar o tubarão na primeira instância. Ambas as coisas violariam tecnicamente qualquer tentativa de recorde, pois estavam contra as regras de recorde da International Game Fish Association. Então, descobriu-se que os caras não estavam jogando de maneira justa. Como se diz, havia quem aceitasse que essa captura fosse, de fato, a maior captura de vara e carretilha de todos os tempos. Mas aquela coisa do anzol e da baleia morta meio que estraga um pouco, não é? Número 13. Tubarão mega-boca. Se você estava sob a falsa impressão de que todos os tubarões são essencialmente o mesmo tipo de pesadelo de bocas grandes, lamento informar, mas você está bastante errado, meu amigo. Existe uma espécie de tubarão que é tão horrivelmente aterrorizante na sua aparência que você pode nunca querer ver um desses de perto. Durma novamente agora que você viu isso, e não me arrependo disso. Embora essa monstruosa criatura marinha seja tudo o que há de aterrorizante, ela também é, felizmente, rara. Na verdade, a besta horrível foi avistada menos de 100 vezes desde que foi descoberta. De qualquer forma, esses tubarões de boca gigante vivem em águas profundas, o que é uma das razões pelas quais nós, humanos medrosos, raramente entramos em contato com eles. Mas, ocasionalmente, eles acabam ficando presos em equipamentos de pesca, como este, que foi capturado por um grupo de pescadores a algumas milhas da costa de Aiport, na província de Mie, no Japão, no meio de uma área do continente. E, felizmente para nós, os pescadores fizeram um vídeo da captura maluca,
para que todos nós possamos aproveitar e ter pesadelos mais vívidos. Eles calcularam que a enorme criatura tinha cerca de 5 metros de comprimento e provavelmente pesava em torno de 1 tonelada. Esse é um pesadelo considerável por aí. Número 14. Tubarão martelo massivo. Quando Greg Norman, mais conhecido por suas habilidades no golfe, saiu para pescar na costa da Flórida, ele também acabou mostrando que é bastante bom em pescar. Norman apareceu neste vídeo no canal Black Tip H, feito por um homem chamado Josh Jorgensen. As imagens capturam uma viagem de pesca saindo do condado de Palm Beach, onde Norman fisgou uma captura monstruosa. A dupla estava no próprio barco de Norman, um de 41 pés, quando capturaram essas imagens impressionantes com uma câmera drone. O vídeo mostra esse enorme tubarão martelo enquanto persegue um tubarão de ponta preta. O mais impressionante, no entanto, é que enquanto estavam ocupados fisgando o tubarão de ponta preta, de repente o tubarão martelo apareceu por cima do tubarão menor, circulou ao redor, pegou o tubarão de ponta preta e o engoliu. Os pescadores conseguiram pegar o colossal tubarão martelo, que mediu 4,47 metros de comprimento e pesava mais de 540 quilos. Eles mantiveram o tubarão ao lado do barco para verificar se estava tudo bem e depois o soltaram novamente. O maior tubarão martelo já capturado pesava 590 quilos, então há uma grande possibilidade de que esse também pudesse ter sido um recorde. Número 15. Tubarão branco monstruoso. Você nunca deve esquecer de esperar o inesperado de nós. Hoje, trazemos a história distintamente peixenta de um tubarão branco monstruoso. Mas, ao contrário dos outros que estamos olhando hoje, esse não está no fundo do oceano, nem causando um alvoroço na praia. Ah, não! Esse tubarão branco está congelado em um congelador de gu. Sim, essa é a história sinistra de um veterano caçador de tubarões e sua captura de 30 anos. Vic Hislop pegou esse tubarão branco monstruoso na costa de Queensland, na Austrália, perto de Hervey Bay, lá em 1988. Ele tinha sido sua captura troféu, aparentemente, e ele ficou tão animado com isso que levou o tubarão para casa e o colocou no congelador. Olha só, olha ele. O que esses caçadores de troféus fazem com suas enormes capturas, de qualquer maneira, era grande demais para um congelador comum, é claro. Então Vic teve que construir um enorme trailer refrigerado no seu quintal para armazenar a coisa que ele manteve por 30 anos. Depois, ele decidiu que estava entediado com isso. Então o colocou à venda, como se faz, e tentou vendê-lo por $30.000. Uma verdadeira pechincha, não é? É exatamente o que eu sempre quis. Umas centenas de libras de carne de tubarão velha e podre. Maravilhoso. Ah, e descobriu-se que isso é totalmente ilegal. E vender uma espécie protegida online não é apenas mal visto, é realmente contra a lei. Número 16. Enorme tubarão touro no porto de Sydney. Aqui estamos de volta a 2015, no porto de Sydney, com um pescador chamado Damon Smith Horak, que teve uma captura surpreendente na ponta da linha. Sim, ele aparentemente foi e fisgou esse tubarão touro de tamanho monstruoso. Levou mais de 2 horas de esforço, e eu quero saber, quanto você realmente quer pescar um tubarão gigante? Parece meio estranho, mas na verdade, o que eu sei sobre isso? De qualquer forma, ele acabou indo parar no noticiário da noite com seu imenso peixe, que tinha 3 metros de comprimento e pesava 450 libras, 205 quilos. Damon disse que era um dos maiores tubarões que ele já havia visto e, mais ainda, fisgado em uma linha de pesca. Ele também disse que achava que o tubarão ia devorar o barco, mas não aconteceu. Eles retornaram à costa com a enorme criatura marinha. Damon afirmou que a presença do tubarão era um bom sinal de como as águas do porto estavam mais limpas. Recentemente, as autoridades ficaram menos entusiasmadas, pois isso significava que as redes de proteção, que deveriam proteger as áreas de praias de predadores perigosos,
estavam cheias de buracos grandes o suficiente para os tubarões passarem por eles. Número 17. Tubarão-baleia capturado no Paquistão. O maior dos tubarões, o tubarão-baleia, é uma criatura poderosa dos oceanos, mas o enorme exemplar capturado no Mar Arábico por um grupo de pescadores paquistaneses é um exemplo assustadoramente grande. Os pescadores encontraram o tubarão-baleia já morto e o levaram para Karachi, no Paquistão. Medindo 12 metros de comprimento, essa enorme captura foi uma visão impressionante. Ao chegar ao porto, o gigantesco cadáver foi içado até a margem para ser exibido para as multidões maravilhadas antes de ser vendido como carne. É perturbador, mas também fascinante. O tubarão-baleia, raramente avistado, é uma espécie protegida, então nem pense em ligar seu rebocador e tentar pescar um desses épicos seres. Número 18. Enorme tubarão macô na Califórnia. O avistamento de um enorme tubarão macô de 1.300 libras, 590 quilos, pendurado pela cauda, é o resultado final de um grupo de pescadores de tubarões de Huntington Beach, Los Angeles. Esses caras se reúnem para pescar tubarões cerca de 20 dias por ano, e às vezes eles têm sorte, e às vezes o tubarão tem mais sorte ainda. Neste dia específico, em 2013, eles levaram um barco para as águas ao largo da costa da Califórnia, polvilharam um pouco do que chamam de molho secreto na superfície, e esse molho é uma combinação atraente para tubarões de cavala picada e chum moído. Delicioso! Bem rapidamente, houve um cliente interessado. Um enorme tubarão. Macô estava circulando e procurando por algo gostoso. Os pescadores então fisgaram o tubarão e passaram 2 horas e meia lutando contra a colossal criatura para trazê-la para o barco. Johnston, o capitão do barco, disse depois que foi a coisa mais assustadora que ele já fez na vida. Mas é preciso se perguntar como o tubarão se sentiu sobre isso. Número 19. Tubarão branco em Havaí. Enquanto avistar um tubarão branco faria a maioria de nós nadar rapidamente para o lado oposto, correndo em direção à segurança da terra firme, há uma mulher que não podia acreditar na sua sorte quando se deparou com um tubarão branco gigantesco e super famoso, conhecido como Deep Blue. Esse tubarão certamente já deu suas voltas, não é? Enfim, a bióloga marinha com o nome curiosamente apropriado de Ocean Ramsey nadou com a velha senhora do mar ao largo da costa do Havaí e disse que o encontro incrível encheu seu coração de alegria e tirou seu fôlego. Essa é uma mulher corajosa, e eu certamente ficaria sem fôlego, mas provavelmente por causa de toda a corrida que eu estaria fazendo ao fugir em pânico. Porém, Ramsey mantém que os tubarões brancos são realmente apenas incompreendidos e nadam ao redor das pessoas o dia todo sem comê-las. Então isso é bom, não é? Ela acha que em todos os anos de estudo sobre esses animais, ela raramente os viu cometerem erros com o que estão comendo. Agora, não posso realmente determinar o quão reconfortante isso é. Os tubarões brancos não querem necessariamente comer pessoas, isso é verdade. As mordidas de tubarão geralmente são apenas um teste de sabor para ver se a criatura na boca do tubarão é realmente o que ele quer comer. Aparentemente, eles não gostam muito do sabor das pessoas, mas mesmo que um tubarão dê apenas uma mordida pequena de amostra, essa mordida provavelmente, ou não, vai te deixar dormindo com os peixes. Número 20. O tubarão martelo gigante. Pescadores da Flórida ganharam as manchetes com a captura do dia, alguns anos atrás. Os sortudos tiveram um encontro com um tubarão martelo extraordinário de 13 metros de comprimento nas águas perto da Ilha Isbal, na Flórida. Os 3 pescadores filmaram sua captura impressionante, enquanto conseguiam trazer o tubarão para águas mais rasas, para admirar o fruto de seu trabalho. Eles estavam no Golfo do México, usando a isca favorita do tubarão martelo, o arraia, na esperança de pegar um grande. Mas quando perceberam que haviam fisgado um tubarão gigante, não podiam acreditar na boa sorte que tiveram. O tubarão martelo estava a cerca de 200 jardas do mar. Então os homens lutaram com o magnífico animal por mais de meia hora para trazê-lo até a praia.
Eles tiraram fotos épicas e depois soltaram o tubarão de volta no mar. Ficam impressionados com a força do enorme tubarão e aproveitaram ao máximo sua experiência única de perto com essa bela fera. No entanto, o tubarão não parecia muito empolgado com a viagem inesperada à praia, não é? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!